Hoje à noite, nós queremos conversar nesse aniversário da igreja, nós queremos conversar sobre o nosso DNA. Você já ouviu falar de DNA, né? Hoje, na Criminalista, você ouve falar de DNA, de crimes que foram resolvidos de 30 anos, 40 anos depois, por causa do DNA, que os cientistas conseguiram descobrir, estudar e entender como funciona. E se você já viu foto de DNA, aquela amplificação incrível, né, de microscópios que parece uma escadinha de você subir no telhado, mas só que ela é retorcida, né? Já viram foto de DNA? E aquilo tudo fabricado, né, feito de proteínas, né? Tem 20 tipos de proteína básicos que formam ali o DNA. E o DNA é o que faz você ser o que você é o que faz o desenho. E todos nós temos em comum, como seres humanos, 99% do nosso DNA. E o nosso DNA, nós compartilhamos com toda a humanidade 99%. Por isso que todo esse racismo, preconceito, isso é ridículo. São coisas construídas em cima de 1% de diferenças, que são somente, Deus só deu para ter variedade, para não ser todo mundo louro, nem todo mundo moreno, nem todo mundo oriental. Deus é um Deus de variedade. Deus, então, dentro daquilo que nós chamamos a raça humana, que tem 99% do seu DNA compartilhado, Ele deu 1% para poder ter essa linda variedade, porque Deus, mesmo querendo criar as pessoas em um só gênero, né, em uma categoria, Ele queria que houvesse variedade. Deus é um Deus, isso marca, é uma das características de Deus, é um Deus de grande variedade. Deus poderia ter feito a comida, aliás, Ele fez a comida, chama-se maná, não tem sabor de nada, né? Mas você come e você fica zero bala, né? Todo o tempo zero bala. Você não precisa de outra coisa. Ali está a combinação de açúcar com proteína, com tudo que você precisa para uma alimentação absolutamente perfeita. Mas Deus quer variedade. Ele criou muitas variedades de alimento que nos alegra o coração. Deus é um Deus hedonista, como se diz. Ele é um Deus que ele gosta do prazer. Por isso que Ele nos criou de forma especial. E nosso DNA, então, nos faz ser o que nós somos. Em cada célula nossa que tenha núcleo, em cada célula tem o DNA. E esse DNA é composto de mais ou menos 3 bilhões de elementos, 3 bilhões em cada célula. E você sabe que nossas células, elas estão sempre se reproduzindo. A cada 7 anos, você troca todo o seu couro. Sabia disso? A cobra troca tudo de uma vez, mas você troca a cada 7 anos. Você já notou que tem muita poeira na sua casa? A maior parte daquela poeira é você se decompondo. A sua pele caindo ali, vira poeira. E toda a sua família virando poeira. Está virando poeira aqui em casa. Pode estudar, é verdade. E agora, para cada célula que cai, ela antes de morrer, ela já produziu várias outras células. Ela produz mais 2. E toda vez que ela produz mais 2. Né? E quando ela faz essas outras 2, ela manda o DNA. Através do nosso genoma, que é uma outra parte que nós não vamos conversar hoje, ele faz uma fotocópia do nosso DNA e manda para aquelas 2 novas células. Ela já forma com aquilo ali, para quê? Para ser exatamente a mesma célula da anterior. Por exemplo, quando morre uma célula do seu dedo, né, e aquela vira poeira, ou você perde aquela célula porque você corta um pouquinho, e aí daqui um pouco volta de novo uma célula. Volta, as células crescem e elas vão ter a mesma identificação, a mesma digital. Por quê? Porque está tudo lá no seu DNA. E vai voltar igual. De vez em quando, nessas fotocópias que as células estão fazendo ali, que o genoma está fazendo do seu DNA,
tem dois momentos onde pode sair errado um pouquinho a cópia, pode errar um pouquinho, tipo a nossa copiadora na secretaria, a nossa secretária Maria falou essa semana que ela está puxando o papel, ela vai passando, aí ela puxa, tem um ponto que ela puxa o papel, e para você fazer uma cópia, você tem que segurar aqui ela para não puxar. E já pensou 3.000 cópias de meditação, você puxando assim, para dar o mesmo. E quando ela puxa, ela distorce a letra. E aí, se você fizer uma cópia daquela letra distorcida, mais distorcida. E assim, de vez em quando, no nosso DNA humano, sai uma cópia distorcida, tem dois momentos que isso pode acontecer. E quando distorce, aquela nova célula que nasce ali, que era para ser lisinha, por exemplo aqui, tem uma que perdeu aqui a célula e era para nascer lisinha, mas quando nasceu, ela nasceu diferente, ela nasceu meio rombuda, né? E às vezes ela nasce com uma cor diferente. Isso se chama câncer. Alguns cânceres são benignos, ou nós chamamos de sinais, né? Mas o câncer justamente são essas células que na cópia do DNA, a cópia não ficou perfeita. E hoje nós queremos falar sobre o nosso DNA como igreja, porque o segredo de você ter uma igreja abençoada como a nossa e manter essa bênção, manter essa forma de sermos que Deus nos deu, é nós mantermos o DNA, não mudarmos o DNA. De vez em quando, uma mega igreja, eu conheço vários casos de igrejas que foram muito abençoadas, e quando aquele pastor se aposenta ou morre, então vem outro pastor que não tem aquele DNA, ele vem de algum seminário, vem de algum outro lugar, e trazem para ele, dão às vezes um pacote muito, muito gordo para ele, muito milionário, ele vem, e ele começa a querer implantar um DNA, que ele aprendeu lá no seminário, ou uma pessoa que ele segue, e não demora, aquela igreja começa a morrer, e ela se acaba, ou diminui muito. Por quê? Porque a pessoa tenta implantar um DNA diferente daquele que é o DNA da igreja. Por isso que igrejas precisam ter muito cuidado em escolherem os sucessores dos seus pastores, e muitas vezes pastores não entendem essa importância. E hoje nós queremos falar sobre o nosso DNA, para você saber quais são as qualidades importantes. E assim como todos os seres humanos têm em comum 99% do seu DNA, também as verdadeiras igrejas têm 99% do seu DNA idêntico, que é justamente o corpo doutrinário. Uma igreja, para ser uma igreja verdadeira, tem que ter uma certa base doutrinária. Sem essa base doutrinária, ela não é igreja. No livro de Apocalipse, nos primeiros 3 capítulos, Jesus fala ali para aquelas igrejas, ele diz: alguns de vocês estão para deixar de ser igreja. Ele mostra como uma igreja pode deixar de ser igreja. E tem igrejas, inclusive evangélicas, que não são mais igrejas perante Deus. Deus já arrancou a sua luz, a sua palavra não está mais ali. Por quê? Porque largaram aqueles 99%, sem o qual ele não é mais igreja. Se você tirar aqueles 99%, você não é mais ser humano. E Deus então, Ele nos dá esse DNA. E quais são alguns elementos desse DNA? Primeiro, nós temos que crer que há um só Deus em 3 pessoas. Que essa palavra aqui é sem erro, confiável, vindo de Deus para as nossas vidas, totalmente confiável. Nós podemos basear nossas vidas aqui, nós vamos nos dar bem. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, uma das pessoas da Trindade, uma das 3 pessoas da Trindade. Ele é Deus, e a Ele foi dado o mundo para criar e o mundo para reinar. E Jesus, então, quando o mundo se perdeu por a sua escolha, no pecado original de Adão e Eva, e o mundo se perdeu, Jesus veio, Ele, Deus, se tornou também humano. O Criador se tornou criatura e veio morar entre os homens, e aos 103 anos foi para a cruz do Calvário. Isso, a igreja, se ela deixar de acreditar nisso, ela deixa de ser igreja.
Ele morreu na cruz do Calvário para poder pagar o pecado de toda a humanidade. Todos os pecados de todos os tempos de toda a humanidade. E a ressurreição, que também é um desses elementos do DNA de uma igreja, é a comprovação de que Deus aceitou o pagamento. O pagamento foi pago por completo dos meus pecados, dos teus pecados, de cada um, daqueles que creem e dos que não creem. Mas para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que aceitar esse presente. Deus não força ninguém. Temos que crer que Jesus vai voltar. Veja só, você precisa crer que Jesus vai voltar. Isso faz parte do DNA. Uma igreja que não acredita que Jesus vai voltar não é igreja, não é mais igreja. Agora, se você acha que ele vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, isso aí é aquele 1% variável que não tem problema. O importante é que você creia que ele vai voltar. Você está entendendo? Então tem parte do DNA que é essencial. Sem ele você não é mais ser humano. Sem ele a igreja não é mais igreja. Agora tem 1% que é variável, que faz alguns serem louros, outros sem pintar o cabelo, outros morenos, outros mais altos, mais baixos, mais fortes, menos fortes, nariz mais afilado, nariz mais largo, orelhas maiores, menores, queixos de todos os tipos, testas diferentes, cabelo, textura, tudo isso é aquele 1%. E na igreja então, Deus tem dado esses 99% que é a sua doutrina, sem o qual a igreja deixa de ser igreja, mas tem dado também esse 1% variável para gerar igrejas com personalidades diferentes, com aparências diferentes. E hoje nós queremos falar sobre o nosso DNA, que tem nos feito quem nós somos. O DNA não somente ele reproduz as células, mas ele manda ali o comando também para aquela célula, como é que ela tem que fazer para sobreviver, como ela tem que fazer o intercâmbio de oxigênio, de nutrientes, tudo isso aí vai dentro dessa cartilha do DNA. Na verdade, o DNA é a cartilha, e o centro de comando de cada célula, e assim também o nosso DNA na igreja. E hoje nós queremos falar sobre sete elementos do DNA da nossa igreja. Os 7 elementos, 7 dos elementos, não são todos, mas são os 7 elementos importantes do nosso DNA. O primeiro é que a nossa prioridade número 1 como igreja, você como membro dessa igreja, é amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Vamos dizer isso aí? É amar. O primeiro ingrediente, o primeiro elemento é amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma ou entendimento, com toda a sua força. Deus fala isso em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Ele diz: ouça, ó Israel, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. O Velho Testamento foi escrito para os judeus e para que nós, gentios, pudéssemos confirmar que realmente Jesus que veio é o Messias enviado. O Velho Testamento foi escrito para ser exemplo para nós, mas Deus foi muito claro em dizer a partir de Jesus que o Novo Testamento, o Velho Testamento, as leis de Moisés não são mais para nós. Ele bate nessa tecla. Agora você diz, então não tem mais lei? Tem. Alguém me perguntou hoje, então quer dizer que não tem mais problema matar as pessoas? Tem, claro que tem. Porque no Novo Testamento tem mais lei do que no Velho. Você entendeu? Mas só que no Velho se cumpria aquelas leis para tentar chegar em Deus. No Novo Testamento se cumpre as leis porque você é de Deus. É outro motivo, outra motivação, mas tem até mais leis, são mais rigorosas. No Velho Testamento a pessoa podia ter mais de uma mulher, os homens, maravilha, né? Não, olha só, os homens todos torcendo, não fala isso não. Sua esposa está do seu lado, o que é isso? Fica sorrindo não. No Novo Testamento não, no Novo Testamento,
Uma vez uma pastora chegou aqui no final do culto, não gostou dessa afirmação que eu falei, que o Velho Testamento era só o exemplo, como a Bíblia manda, como fala em 1 Coríntios capítulo 10, são exemplos para nós, mas ninguém está mais debaixo da lei. Jesus é o fim da lei. Romanos capítulo 10, verso 4, ela chegou mesmo, o que é isso? Isso aí não pode assim, questionando algumas coisas. E eu digo, você quer voltar para o velho, é? Então, o marido dela estava do lado dela, então, meu irmão, sinta-se à vontade, né? Pode casar com várias outras. Ela, não, o que é? Não, se vamos voltar para o velho, por que você escolhe só o que você quer, né? Não, vamos voltar todo. Não, assim. Jesus acabou com o Velho Testamento, ele viveu, ele cumpriu o Velho Testamento, ninguém conseguiu cumprir senão ele cumpriu o Velho Testamento, e quando ele cumpriu, ninguém mais vai cumprir. Então ninguém vai poder chegar em Deus, a não ser que esse que cumpriu o Velho Testamento entre em mim e se torne parte de mim. E hoje eu posso dizer, eu já cumpri todas aquelas leis, por isso que eu não preciso cumprir de novo. Por quê? Porque eu tenho Jesus, ele cumpriu. Jesus é o fim da lei. Porém, tudo que Deus quer para a sua vida hoje, como alguém que vive na época da igreja, na graça, ele repete no novo. Tem coisas do velho que sim, se repete no velho. Então, o que se repete no novo é para nós. Você tem que viver, você tem que obedecer isso. E por exemplo, esse aqui, ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Isso se repete no Novo Testamento. Mateus capítulo 22, Mateus 22, verso 37. Jesus respondeu, né? O primeiro e maior mandamento é que ame a Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E em outra passagem ele diz, com toda a tua força. Então, o mesmo, ele fala isso em Marcos também. Então, Deus repete isso. Nossa prioridade número 1 do nosso DNA como igreja, não é a igreja, amar a igreja acima das coisas. Não é amar o seu marido acima das coisas. Amar o seu filho, a sua família acima das outras coisas. De todas as coisas. Não é amar os programas da igreja. É amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o seu coração, com toda a sua alma. A alma é o seu entendimento, o seu raciocínio, suas decisões, e com toda a sua força, o seu comportamento tem que demonstrar um amor a Deus. Por isso que Paulo diz, descubra o que agrada a Deus e faça. Isso é agradar a Deus com o seu corpo. Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas santas misericórdias de Deus, sacrifique o seu corpo, faça o seu corpo obedecer a Deus, que é o seu louvor da razão, o seu louvor mental, o seu louvor da alma. E Deus quer que você então tenha rédeas no seu comportamento, naquilo que você faz, de acordo com aquilo que o Novo Testamento nos ensina, porque isso é prioridade número 1. Ame o Senhor teu Deus, nosso Deus, de todo o coração, com toda a nossa alma, toda a nossa força. Esse é o primeiro elemento do nosso DNA de igreja. Nosso segundo elemento é santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, sem santidade ninguém vê Deus, ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém chega em Deus. Por isso que você precisa da santidade de Jesus na sua vida, ou você não vai chegar em Deus. Sem santidade ninguém verá Deus, mas isso se estende. Sem santidade na sua vida, você não vai poder ver Deus. E a cópia do seu DNA vai começar a mudar, vai começar a ser distorcido, e daqui um pouco você está todo errado, e sua vida acabada, a vida da igreja acabada. Por quê? Porque você faz parte dessa igreja. A igreja não é esse templo, não é essa construção, é a coletânea, essa coleção de pessoas. E quando uma pessoa começa a fazer a cópia errada, veja só, já começa uma verruguinha, um sinal, né? Começa uma mancha, começa um câncer, que pode destruir muitos outros. E Deus então, ele diz que o segundo elemento do nosso DNA é a santidade. Santidade é duas coisas. Entender que você é especial, você é diferente, você é à parte, você foi separado por Deus para ser como Jesus. Quando eu era criança, eu tinha um vizinho que, quando ele se irritava comigo,
ele era católico, e naquele tempo só tinha dois grupos, católico e crente, né? Não tinha evangélico. Evangélico foi um negócio assim para toldar as águas, né? Eu sou evangélico. Naquele tempo era assim, ou você era católico ou você era do capeta, mais ou menos assim, entendeu? Para eles você era do capeta, e para os crentes o católico era do capeta, era mais ou menos assim, né? O negócio era cerrado, era pegado. Hoje não, todo mundo se dá mais ou menos bem, né? Mais ou menos. E eu me lembro que o meu vizinho, quando ele queria me xingar, ele gritava lá da casa dele bem alto, para todo mundo ouvir, para todos os vizinhos ouvir: ei, santo! Santo! Olha, cara, eu me irritava, eu digo: santo é tua avó, né? Mas hoje eu entendo que ele tinha uma voz profética falando a verdade. Eu era diferente dele, né? Eu não queria participar dos roubos que ele fazia das frutas de todos os vizinhos. Eu não queria participar das brincadeiras dele de quebrar os vidros dos vizinhos. Eu não queria participar de certas coisas que eu sabia que não ia ficar bem entre eu e Deus. E eu era diferente, sim. Deus quer que você seja diferente. Que as pessoas lá na sua empresa, onde você trabalha, no seu departamento, na sua escola, que as pessoas digam: essa pessoa é diferente. Ela é bacana, ela é correta, que se te persigam, se forem te perseguir, que seja porque você é correto e não participa das pilantragens, das malandragens, da corrupção que há no mundo. E sim, Jesus diz: feliz é você quando você é perseguido porque você é correto. Isso é sinal que você tem Deus na sua vida. Mas segundo a santidade também, a santidade fala de você viver sem pecado. Você diz: mas isso é impossível. Bem, se você tem alvo na sua vida que santidade, você tem na cabeça que santidade é impossível, viver sem pecado é impossível. Se você é tipo você atirar, se você vai atirar, você quer na caça atirar nos passarinhos, né? Nos pássaros, sei lá, no mutum, e ele está lá na árvore. Se você atirar no chão, de certeza você não vai acertar. Se você pelo menos atirar na direção ali de cima, talvez você acerte. Se você já começa com esse pressuposto que é impossível viver sem pecado, você não vai nunca alcançar a santidade. Deixa eu fazer uma pergunta: você acha que dá para ficar sem pecar um segundo? Conseguiram? De novo, um segundo sem pecar. Não conseguiu? Cara, você é perverso demais. Mais uma vez, né? Dá para ficar 2 segundos sem pecar? Dá para ficar 5 segundos? Não, vamos esticar, 1 minuto, 1 minuto sem pecar. Dá para ficar 1 minuto sem pecar? Não dá? Se dá 1 minuto, dá 60 minutos. Se dá 60 minutos, dá 1 dia. E o nosso alvo deve ser a cada dia dizer: Deus, eu quero viver um dia perfeito, sem pecado para Ti. Sabe por quê? Porque o seu DNA pede isso. Aquele DNA que Deus implantou em você, no seu espírito, quando você peca, você não se sente terrível, e às vezes com medo, e você se sente às vezes imundo, e você não se sente bem, e você fica assim, desarrumado emocionalmente. Porque o Espírito Santo está ali cobrando. O Espírito Santo está dizendo: essa cópia está saindo torta, ajeita isso aí, ajeita esse rolo aí, ajeita isso aí, porque senão isso vai terminar gerando uma cópia que não é a cópia que Deus quer, e daqui um pouco a cópia vai ficando mais diferente, até ninguém conseguir ver. E Deus então quer que você viva, que você lute por uma vida santa. Deus diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 16: sejam santos porque eu sou santo. Filho de peixe é peixinho, e filho de santo é santinho. E Deus é santo, e nós temos que ser pessoas santas, consagradas, especiais para Deus, e pessoas que lutam para não pecar. Nós temos isso como o nosso DNA, e Deus inclusive tem nos dado o instrumento que quando nós pecamos, naquelas vezes que nós pecamos, Deus quer que a gente conserte isso, e por isso Ele nos deu o perdão. Ele disse: se nós confessarmos o nosso pecado. Onde é que encontra esse versículo? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. 1 João
capítulo 1, verso 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Deus tem nos dado uma ferramenta para a gente ficar sempre, voltar, ajeitar de novo a copiadora para ela voltar a copiar direito o DNA de Jesus em santidade. E nós precisamos lutar por isso. Confesse. Inclusive Deus nos dá, olha só uma coisa, Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, Ele diz, cuidado quando alguém te ofende, você ofende alguém, vá lá, resolva as coisas com ele, porque senão aquilo pode começar a criar uma infecção, que no final vai contaminar muitas outras pessoas. Resolva. Você tem que viver uma vida consagrada, uma vida santa perante Deus, na luta contra esse pecado, em tudo, nos seus esportes, na sua sexualidade, na sua família, nos seus negócios. Por isso que aqui na nossa igreja nós temos um lema que diz assim, caráter acima de talento. Uma vez uma senhora chegou e disse, pastor, o meu filho está metido com drogas e um pessoal que não presta, eu acho que ele até está bem feio a vida dele, mas ele toca guitarra e ele já foi de igreja, e se pudesse arranjar um lugar para ele tocar aí na banda, de repente ele se ajeitava. Eu digo, não, nós não precisamos de talento, nós precisamos de santidade. O reino de Deus não é feito de talento tem por todo lugar. O diabo era o anjo mais talentoso de todos, e Deus precisa de caráter. A quem tem caráter, Deus pode dar os dons, Deus pode dar as habilidades, mas para quem não tem caráter, talento não vale nada, no reino de Deus. Terceiro elemento do nosso DNA como igreja é muita palavra, e fidelidade a essa palavra. No livro de João capítulo 17, verso 17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Por isso que aqui na igreja, nós criamos uma igreja onde nós estudamos a Bíblia. No Brasil não existe uma igreja, eu conheço a maioria das igrejas, talvez alguma igreja que eu não conheço, mas as igrejas grandes não existe uma igreja, que estuda a palavra como nós. Eu tenho um amigo que é estudioso das igrejas brasileiras, principalmente das com mais de 2.000 membros, ele diz, não tem no Brasil, não tem. As igrejas são grandes no Brasil, mas o povo não conhece a palavra. E as pessoas onde falta conhecer a verdade, ela não muda a cultura, não muda, por isso que a gente continua com tanta corrupção. Tantos crentes, nunca houve tantos crentes, tantos evangélicos, e continua, você vê os crentes, nós temos, você vai para a penitenciária, lá tem tantos evangélicos quanto aqueles que não são evangélicos, porque alguma coisa falhou. E o que falhou é que os líderes não criaram esse hábito, essa coisa boa de saturar a vida com a palavra de Deus. É através da saturação da nossa vida com a palavra de Deus que o Espírito Santo permeia a nossa vida, que nós somos cheios do Espírito Santo. E essa palavra é que transforma a nossa vida. Essa palavra é confiável. Isso aqui não falha. Isso aqui não falha. Você constrói sua vida sobre essa palavra e tudo quanto fizer, puxando da mensagem da semana passada, prosperará. Por isso que essa igreja tem sido próspera, a tua família tem sido próspera, teus filhos têm sido prósperos. Por quê? Porque nós decidimos que essa palavra era essencial ao nosso DNA como igreja. São 2 horas domingo de manhã, e nós queremos, você que é membro, nós queremos, se todo possível, que você faça parte do nosso estudo bíblico no CENIB, que você curse, que você faça os estudos, que você conheça a Bíblia livro por livro, assunto por assunto. Nós queremos nossas crianças, você sabe que nossas crianças de 3 anos, de 3 a 11 anos, elas vão estudar a Bíblia 3 vezes de capa a capa, cada vez com mais profundidade, né? Nós temos crianças que ao sair aos 11 anos, conhecem mais Bíblia do que muitos pastores. Não para nossa glória, mas para agradecer a Deus que Ele nos deu essa graça de entendermos que a palavra é essencial. Sem palavra você não progride, sem palavra você não prospera, sem igreja, sem palavra você talvez incha, mas você não cresce em estatura, na medida da imagem do Senhor Jesus Cristo.
Por isso, não somente nós queremos que você estude a palavra, depois você ainda fica para o culto, e o nosso culto não é 1h30 de música, nosso culto é o quê? Um pouco de música e mais 1 hora de palavra, são 3 horas por semana, e ainda quando você vai para casa, o que o seu GA cobra de você? Mais a meditação, memorização. Nossas crianças estudam, fazem tarefas em casa, é por isso que essa igreja é abençoada, gente, não se esqueça disso. Nós já tivemos pessoas que saíram daqui, eu fico triste, porque as suas vidas desmoronaram, nessa parte espiritual, deixaram de ser produtivos, deixaram de ter impacto em suas vidas, porque saíram, esses que saíram porque era muita palavra, não, desse jeito não, é a pessoa que, é o aluno que quer fazer alguma coisa e não quer estudar, fica difícil, e essa palavra é o que santifica, essa palavra é que muda as vidas. Deus nos deu essa palavra, preservou essa palavra, Deus se importa tanto com essa palavra, que por mais que durante uns 100 anos os críticos, muitos deles em seminários, questionavam se essa palavra que nós temos aqui, se ela é a mesma que lá que Jesus falou e que Moisés escreveu e que os profetas escreveram e questionavam, isso era durante o tempo, isso foi corrompido, e Deus só rindo, Deus já aprontando uma para eles, deixou falar e escrever muitos livros sobre as suas teorias, como a Bíblia tinha mudado aí em 1948, ele deixou um jovem pastor ali perto do Mar Morto encontrar milhares de manuscritos do Velho Testamento. E sabe o que está lá? Do jeito que está na nossa Bíblia agora. Deus passou assim a Bíblia na cara desses idiotas que questionaram a promessa de Deus, que não sumiria uma vírgula nem ponto da sua palavra, ele ia preservar. Uma coisa Deus preserva, é a sua palavra, e nessa palavra você pode construir a sua vida, e você vai ser bem sucedido. E aqui, então, nosso DNA pede palavra, fazemos o Palavra Fest, nós temos palavra especial para os jovens, para os teens, para os casais, diferentes aplicações da palavra, porque nós entendemos que a palavra faz a diferença em nossas vidas. Quarto elemento do nosso DNA, muito amor. Em João capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou. Ele já está dizendo que não vai ser mais o mandamento do Moisés, agora vai ser um novo mandamento. Novo mandamento dou para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. E nisso, verso 35, todos saberão que vocês são meus seguidores, meus discípulos, se amarem uns aos outros. Jesus ora por isso em João capítulo 17, deixa eu ver aqui, 17, verso 21, ele diz: Pai, eu peço que tu faças da minha igreja que eles se unam, que eles se amem, que eles se cuidem, que eles sejam como eu sou contigo, como nós somos que a igreja seja E gente, esse elemento é fundamental para a prosperidade da igreja, para o crescimento da igreja, para a saúde da igreja. Uma das bênçãos que nós temos aqui com uma igreja de quase 12 mil pessoas e mais 1.000 lá na Nova Tabernáculo, não existe divisão, não tem rachas, não tem confusão. E quando nós descobrimos alguma coisa acontecendo, a gente vai lá e age, assim como você no seu corpo, quando você vê um DNA que está produzindo diferente, você vai lá e você mete o laser, você vai no médico, manda tirar, manda sarjar, assim também nós temos, e as igrejas que não fazem isso, elas com pouco tempo se destroem, porque amor e união são muito interligados, e Deus disse que nós temos que amar uns aos outros. Satanás, ele é o rei da divisão. Ele entende que divisão você divide e conquista. Ele procura dividir as pessoas, ele divide as igrejas. Quantas histórias você ouve de igrejas que teve racha, chamaram até polícia? Que vergonha! Isso foi vitória de Satanás, porque Satanás sabe que a igreja dividida, ela não vence as portas do inferno, ela não avança, ela não prospera. Deus exige união.
No Salmo 133, naquele salmo que a gente até canta, né? Ele diz ali, onde os irmãos estiverem unidos, ali vai ter a minha bênção. Sabe por que você é abençoado? Sabe por que você tem uma saúde de elefante? Sabe por que, não sei se elefante tem saúde. Sabe por que você é abençoado financeiramente? Sabe por que você é abençoado com alegria, com uma família bacana? Sabe por que você é abençoado com uma igreja dinâmica, com uma igreja que gosta de você? Porque os irmãos são unidos. Deus diz assim, onde os irmãos forem unidos, ali vai estar a minha bênção. E outra coisa, no final daquele Salmo 133, ele diz assim, e ali haverá salvação. Sabe por que aproximadamente 20 mil pessoas aceitam Cristo todo ano? Porque a igreja é unida. E é por isso que nós temos que preservar esse DNA. Nós não podemos deixar entrar nada que vá dificultar o nosso amor. Por isso a gente tem que resolver aquelas mágoas. Alguém fala alguma coisa, te magoa? A Bíblia fala como é que você resolve isso para continuar a união. Você vai lá com aquele irmão e diz, irmão, o que você falou me machucou. E aquele irmão pode se explicar, aquele irmão pode pedir perdão. Se ele não quiser papo com você, você leva outro. E se ele não ouvir os dois, a Bíblia diz aí, fala para a igreja, para a direção da igreja, e essa pessoa precisa ser excomunicada, tirada. Porque às vezes você tem que sarjar, às vezes você tem que tirar. Um pequeno ponto, porque pode ser câncer. No livro de Hebreus, capítulo 12, ele diz, tire toda a mágoa, você não pode deixar infestar, você não pode deixar inflamar a mágoa no seu coração, porque Deus disse que vai terminar contaminando muitas pessoas. Você tem que resolver isso aí. Mas como é que a natureza humana fala? Alguém me ofende, aí eu não vou com aquela pessoa falar direto com ela, eu vou com o meu amigo e diz, sabe o que ele falou? Me machucou, não gostei não, e está errado, né? Aí o meu amigo já vai falar para o amigo, sabe o que o fulano fez com Davi? Ele machucou. Aí daqui um pouco é um grupo aqui, inimigo do outro ali. Aí o outro começa a criar o partido dele. Puro trabalho do inferno. Deus diz que a gente tem que resolver, por isso que você não pode aceitar fofoca. A pessoa vem falar de você, para você, de outra pessoa, você diz, só um minutinho. Você já falou isso para a pessoa? Não, então, espera aí, deixa eu ligar aqui, deixa eu ligar para você falar para ele primeiro, depois você pode me contar. Não faça isso. Não, mas você está falando para mim, você está falando, não, o que é isso? Deus diz que você não pode falar atrás das costas dos outros, você tem que falar para a pessoa, está aqui ele, ele quer falar contigo. Não. Nós, como igreja, quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós, você tem que bater o telefone, você tem que confrontar, você tem que zelar por isso, nós temos que zelar para que essa bênção da união continue na nossa igreja como vem sendo há esses anos todos. E nós queremos que isso continue até Jesus voltar. E para isso nós temos que lutar para preservar, para não deixar a cópia do DNA distorcer um pouco. Ou quando você menos espera, a igreja acabou, ou deixou de ser uma potência de Deus no mundo. Muito amor, uma igreja de muito amor. E como essa época da pandemia foi uma oportunidade de nós praticarmos o nosso amor. De pessoas arriscarem às vezes até a sua saúde, para ir cuidar dos outros. Foi uma benção essa igreja. Deus nos deu uma oportunidade de nós amarmos os nossos irmãos e que isso continue. E seremos uma igreja abençoada, porque o nosso DNA é um DNA conforme o desejo de Deus na sua palavra. Número 5. Nós acreditamos que a igreja deve fazer as coisas com excelência. Nós temos até uma música que diz assim, faço o melhor. Não tem? Tem essa música? Faz tempo que a gente não canta isso aí. Mas é uma música que marcou nossa igreja porque faz parte do nosso DNA. Nós queremos fazer o nosso melhor, né? Não falamos perfeito, mas o seu melhor, dê o seu melhor. Você vai dar uma aula, dê o seu melhor. Você vai fazer um trabalho, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Deus quer que você faça o melhor, inclusive nós falamos sobre isso, faça como se fosse para o próprio Jesus que você está servindo. Faça o seu melhor. Nós queremos excelência.
Nós queremos zelar pela nossa qualidade. Por isso que nossa igreja, nós prezamos muito a ordem e a organização. Quando uma família chega aqui toda desorganizada, sem disciplina, nós queremos ajudar essa família a ensinar os seus filhos a se comportarem no culto. Tem igrejas que, em vez de ter esse trabalho, para não ferir as pessoas, eles fazem o quê? Tiram todas as crianças pequenas para um outro lugar. A criança aprende por imitação. Como é que a criança vai imitar o comportamento que se deve ter de reverência e ordem no culto, se ela não tem oportunidade de imitar, de ver? É quando uma criança vê a outra sentada, comportada com esses dois aqui. Tomara que não comecem a arrumar agora a confusão. Como esses dois, que aí a outra criança diz, poxa, é assim? E a criança começa a ser do mesmo jeito. Você entendeu? E esse é o presente que Deus deu para essa igreja, esse entendimento. Foi uma graça que Deus derramou sobre nós, de entendermos aí. E nós queremos, porque é uma igreja de ordem. Para mim, o maior elogio que nós tivemos nos últimos anos foi quando aquela comissão que estava organizando as Olimpíadas, a parte que ia acontecer em Manaus, veio nos procurar para uma reunião para saber como é que a gente organizou o povo, como é que a gente ensinava o povo a ser organizado, e todo o tempo feliz e alegre, né? Isso foi um elogio. O mundo notou. Tito capítulo 2 verso 10 diz, em tudo procuramos adornar o evangelho do nosso Senhor. Em tudo procuramos adornar. Por isso que quando você vê um lixinho no chão, você não deixa ali não, você pega, joga no lixo, lave os seus dedos, sua mão. Quando você vê um vazamento em algum lugar, não vai embora não, marca aquele lugar, procure alguém competente, procure alguém de, olha, eu vi que está vazando aquele bebedouro, eu vi que está vazando um vaso assim, eu vi que quebrou essa porta. Você vai, você avisa, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Isso fala de quem é o nosso Deus. Isso reflete a imagem do nosso Criador, que é um Deus de ordem e decência. Por isso que nós caprichamos por ter cultos organizados. Por isso que de vez em quando eu bato, eu não gosto de bater em ninguém. Por quê? Porque quando a gente bate, a gente perde cacife, a gente deixa de ser aquele cara bonitão que todo mundo gosta. Você viu como era bonito nos slides, você viu, né? E eu não fico bonito assim quando eu bato nas pessoas, mas quando as pessoas ali embaixo da galeria ficam conversando em voz alta, por isso que eu chamo a atenção. Graças a Deus que vocês não estão conversando. Eu já autorizei o pessoal a chegar e Por quê? Porque Deus é o Deus. Isso aqui, nós estamos aqui na presença de Deus. E nós precisamos ter esse cuidado. E outras coisas que a gente vê acontecer, sempre primando por excelência, porque o nosso Deus merece, o nosso Deus é um Deus de excelência. Nós falamos também, número 6, outro elemento do nosso e para quem não escreveu, esse último versículo foi Tito 2:10, tá? O nosso sexto elemento do nosso DNA é que nós usamos metodologias relevantes. No livro de 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 23, Paulo diz assim, para os judeus eu me fiz judeus, para aqueles que não tinham a lei, ou seja, os gentios, eu me fiz gentil, para que de alguma forma eu alcançasse, para os pobres eu me fiz pobre, para os sábios eu me fiz sábio. Ou seja, Paulo adaptava a sua cultura de acordo com as pessoas que ele estava tentando alcançar. As gerações mudam, a forma de fazer as coisas tem que mudar. Eu fico olhando aquilo que 70 anos atrás veio para o Brasil, que veio lá da origem britânica, e depois veio pela origem americana, ela passou e depois veio para o Brasil pelos missionários, onde crente usava sempre uma gravata, né? E os pastores, se tivesse dinheiro, nesse calorzão aqui, usava aquele paletó, e ainda tem igrejas hoje, que colocaram isso como um DNA importante. Eles não entenderam que isso tinha que mudar. Isso tinha que mudar. Isso é um bloqueio para uma sociedade que é uma sociedade informal. Nós somos um povo informal. Agora, se você vai para uma cultura onde há muita formalidade, então aquilo funciona.
Então nós precisamos nos adaptar culturalmente, e a cultura muda. Deus quer que a gente use a cultura para alcançar a cultura. Por isso nós usamos eventos e feriados e outras coisas, que são momentos onde o povo pensa de uma certa forma. Nós vamos usar aquilo para lançar nossas redes, aqueles temas para lançar nossas redes. Contanto que aquilo não seja pecado, nós temos liberdade de usar. Paulo nos ensina isso, Deus nos ensina isso através da pena de Paulo. Nós temos essa liberdade de celebrar os dias que nós quisermos, ou os que nós não quisermos. Nós temos essa liberdade, Deus nos deu essa liberdade de usarmos a metodologia mais adequada, mais ponta de lança, mais fio da faca para alcançarmos pessoas. E como Deus tem nos abençoado com pessoas criativas para continuar essa nossa parte. Inclusive, através da pandemia, nós descobrimos uma nova forma que chama-se o virtual. A gente passava na internet os cultos, mas nós não tínhamos como projeto alcançar pessoas, novas pessoas pela internet. Hoje nós estamos começando uma igreja virtual. O pastor Washington, inclusive, está encabeçando isso daí, onde nós vamos ter uma equipe inteira para trabalhar. Nós queremos que pessoas que não conseguem vir aqui, ou que são de outros lugares e não têm uma igreja, eles tenham GAs que se reúnem toda semana, que eles tenham a oportunidade de se batizarem, que eles tenham a oportunidade de tomar a ceia do Senhor, que eles tenham a oportunidade de estudar a palavra como nós temos aqui. É uma nova metodologia, e sim, nós estamos aprendendo a caminho que desempenhamos, e ore por esse ministério, porque no ano que vem nós vamos precisar de muitas pessoas que sejam bons líderes de GA pela internet. E quem sabe aonde igrejas vão surgir no mundo por causa dessa igreja virtual. Uma nova metodologia acompanhando. E finalmente, o nosso último elemento que eu quero falar hoje do nosso DNA é que o trabalho é de todos, né? O trabalho é de todos. Efésios capítulo